Mensagem que eu tenho para compartilhar com os irmãos é uma mensagem que eu já ministrei tem pouco mais de um ano. E às vezes a gente tem o interesse, o desejo de compartilhar algo do nosso coração, que a gente acredita que vai ser bênção, que a gente acredita que vai trazer edificação para a igreja, só que muitas das vezes não é aquilo que o Senhor quer comunicar ao seu povo. E eu estava nesse desafio enquanto eu preparava ali o sermão, né? Porque a mensagem quem dá é o Senhor, a gente só estrutura o sermão. E naquela dificuldade, naquele desafio, e Deus falou isso ao meu coração, e eu falei com o Espírito Santo assim: se é o Senhor que está falando, se não é algo do meu coração, a coisa vai fluir e vai se desenvolver. E pela misericórdia e graça dele, assim aconteceu. E o título da nossa mensagem é: por que devemos dar frutos, ou por que devemos frutificar? Amém? Então abra comigo o Santo Livro lá em João 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 12. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Repitam comigo: corta. E todo que dá fruto, ele poda. Repitam comigo: poda. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vamos orar rapidinho? Querido Deus, amado Pai, queremos te dar graças, queremos te louvar pela tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que pela tua misericórdia eu venha falar nessa noite, seja segundo a tua vontade e o teu querer. Que os nossos corações venham ser um solo fértil para a tua palavra ser semeada, que ela venha gerar fruto a 30, 60 e a 100 por um. E que o Senhor verdadeiramente venha derramar da tua graça sobre nós, que a tua glória se manifeste nesta noite. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, para a glória e honra do teu nome, Pai. Amém. Ministrar sobre algo que nós já ministramos é sempre um desafio, né? Mas o apóstolo Paulo diz assim em Filipenses 3:1: eu não me canso de dizer as mesmas coisas, que serve de segurança para vocês. E como eu já falei aqui algumas vezes nesse altar, a gente vive hoje um desespero, uma busca muito grande para darmos resultados.
E os resultados são importantes, os resultados eles são legítimos. Você e eu devemos dar resultados no nosso trabalho, na nossa família, você que está na faculdade, na escola, nós devemos dar resultados. Mas o Senhor nos chama para darmos frutos. E o que seriam esses frutos? É tudo aquilo que nós, através de Cristo em nossas vidas, produzimos para a glória do Senhor. E Ele diz que, sem Ele, nada nós podemos fazer. E esses frutos, eles apontam para a nossa essência. Porque lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 16, a primeira parte, Jesus ele fala assim com os discípulos, pelo fruto, você conhece a árvore. Então, os frutos que nós manifestamos, falam acerca da nossa essência. No domingo agora, o diácono Átila falou sobre Jeremias, falou da árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que as suas folhas não secam, mas até mesmo a árvore que está plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não secam, ela tem que esperar o seu tempo para poder dar fruto. Fruto a gente não produz na hora que a gente quer. Fruto a gente só vai produzir no tempo determinado pelo Senhor. E aí eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Quantos desejam dar frutos? Para o Senhor, levanta a mão, por gentileza. Quantos desejam dar muito fruto para o Senhor? Glória a Deus. Então, vamos ver se você está afim mesmo daqui para frente. Primeira coisa. Se eu e você desejamos, queremos verdadeiramente dar muito fruto, a gente tem o nosso primeiro desafio, que é, a gente tem um único desafio, não o primeiro, que é permanecer ligado à videira verdadeira. Porque Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. E no texto, Jesus fala assim, que quem não dá fruto, o Pai corta, ou seja, ele arranca, ele remove. E aquele que dá fruto, ele poda. Frutificando ou não, o corte vem. Não tem para onde correr. Frutificando ou não, o corte vem. A diferença é que se você não der fruto, o corte é mais severo. Mas se você estiver dando fruto, não tem jeito, vai ser cortado, você vai tomar uma tesourada do mesmo jeito. Só que aqui tem as irmãs aqui presentes, de vez em quando vocês vão no salão fazer o quê? Tirar as pontas do cabelo, né? E qual que é o propósito de vocês fazerem isso? Trazer fortalecimento, para trazer revitalização, para que ele cresça mais forte. Então, quando o Senhor nos poda, Ele está removendo aquilo que não é para estar ali, ou seja, não é para te ferir, não é para machucar eu e você, não é para nos trazer sofrimento, ainda que momentaneamente isso aconteça, mas o propósito maior é o quê? Que a gente venha dar mais frutos e frutos melhores. E um outro detalhe que eu e você precisamos entender é que o ramo da videira, ele não tem controle sobre os frutos. Como assim, Carlos? Não entendi. Quem o Pai deixar pegar, vai pegar. Então você vai estar se esforçando para permanecer na videira, permanecendo ligado a Cristo, e vai começar a frutificar. E aí você vai ver gente que você não quer pegando desse fruto. Você vai ver gente que na sua ótica não merece desfrutando desse fruto, porque o controle não é seu. O agricultor é o Pai. O agricultor não é você. O agricultor não sou eu. Nós somos apenas um ramo. Somos apenas um simples galho. Não recebemos glória nenhuma. Não recebemos reconhecimento nenhum. Muitas das vezes somos até esquecidos. E tem um outro detalhe. O resultado que eu e você produzimos, a gente pode armazenar. A gente pode guardar. Dinheiro que a gente ganha de um trabalho, a gente pode guardar, a gente pode investir. Um bem que a gente compra. Mas agora tem coisas que o Senhor, através de nós, começa a gerar.
E aí você não tem o controle, e o Senhor fala, entrega. Para quem, Senhor? Para ele. Ele? Tem certeza, Senhor, que o Senhor não está equivocado? É para esse mesmo? É. Mas o Senhor não está fazendo nada. Mas o fruto é meu. Eu estou produzindo através de você. Você só produz porque está ligado a mim. Deixa ele levar. E tem um outro detalhe. Eu e você, a gente não se alimenta do fruto que nós geramos. Outros se alimentam. Outros desfrutam. A gente não. E a gente vê levando, e aí vem o pai, ainda dá uma tesourada na gente. A gente não se alimenta dele, a gente não armazena, a gente não guarda, e ainda vem o pai e... Quer dar fruto ainda? O amém diminuiu. Porque eu não sei. Então, amados, nós não nos alimentamos do fruto que nós produzimos. E o maior desafio, o único desafio, é permanecer conectado à videira que é Cristo. E eu vou estar sempre chamando a sua atenção para isso. Eu vou estar meio que repetitivo nessa noite, da importância de estarmos conectados à videira que é Cristo. Por quê? Hoje, a gente está muito ligado a método. A gente está muito preocupado com método. E os irmãos ficam discutindo nas redes sociais para saber qual o método que é bíblico e que não é. Não, esse é, esse não é, porque os reformadores não faziam isso, os reformadores não faziam aquilo. Ué, então prega que nem John Wesley, vai de um lado para o outro de cavalo. John Wesley não dava de avião, já que é para fazer o que os reformadores faziam. Jejua por 12 dias, só com sal, que nem Lutero. Memoriza a carta de Paulo aos Romanos, é para fazer os que reformadores faziam. E eles ficam discutindo acerca disso, ao invés de verdadeiramente estar intercedendo. Porque a gente está disputando um com o outro, porque a gente está começando a se afastar da videira. E a gente busca métodos. O rei Davi tem três momentos na Bíblia que ele não consulta o Senhor. Pode ler lá. 3 momentos na Bíblia que ele não consulta o Senhor. Quando ele faz o censo, quando ele se deita com Batseba e quando ele resolve construir o templo. São esses 3 momentos que ele não consulta o Senhor. E esses 3 momentos ele se arrebenta. Davi era um guerreiro valente, experiente, mas em todas as batalhas ele consultava o Senhor. Devo ir? Perseguirei? E Deus ia dando a direção. E nós, como ramos da videira, precisamos buscar a direção de Deus naquilo que nós estamos fazendo. Porque a gente não sabe se o que o outro está fazendo é ideia ou revelação. E desde que eu me entendo por membro do projeto Vida Nova, nunca fui de nenhuma outra igreja, só do projeto, algumas vezes eu já ouvi o nosso apóstolo dizer o seguinte: igreja não caminha por boas ideias, igreja caminha por revelação. Eu já vi outros pastores mencionando o nosso apóstolo dizendo essa frase, que a igreja não caminha por boas ideias, a igreja caminha por revelação. Quem caminha por boas ideias é quem busca dar resultados. Quem busca métodos é pessoas que querem dar resultados. Mas se nós queremos dar frutos, nós teremos que se voltar para a palavra. Se nós queremos dar fruto, queremos nos voltar para a oração, para as disciplinas espirituais, para o jejum. Por quê? Se eu quero dar fruto, eu tenho que estar conectado a Ele. E conectado a Ele, eu não me esforço para dar fruto. O fruto é uma consequência. Você não vê árvore, você não vê galho nenhum se esforçando para dar fruto. Na estação própria, no tempo determinado, ele vai frutificar. Não tem desespero, não tem luta, não tem guerra. A batalha é estar conectado. E o que acontece? O ramo da videira, o galho de uma árvore,
ele se alimenta do tronco dessa árvore, das raízes dessa árvore. Então, eu e você, querendo dar fruto, a nossa fonte de nutrição é o Senhor. É o Senhor. A gente sempre conectado a Ele, em oração, jejum, lendo a palavra, congregando. Jesus fala que o Pai, Ele é glorificado quando a gente dá fruto. Nos 10 mandamentos, o primeiro e grande mandamento é: ame o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo entendimento. E o segundo é: ame ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, quando ele fala sobre dar fruto, ele dá um up. Ele levanta um pouquinho mais o segundo mandamento. Ame uns aos outros, não como a ti mesmo. Ame uns aos outros como eu vos amei. Então, quando a gente ama o próximo como nós mesmos, é simples, é sem motivo, é incondicionalmente. Por que você quer o melhor para você? Não tem explicação, pô. Você busca a sua melhor roupa, você busca o seu melhor acessório, o seu melhor perfume, por quê? Não tem explicação. Então, sem explicação, dessa forma, ame o seu próximo, certo? Aí ele vem e fala assim, ó, vamos elevar o negócio agora. Você quer ser meu discípulo? Você quer dar fruto? Então, ame o teu próximo como eu te amei. Você pecador, você filho de Adão, você filho da ira, cheio de falhas, cheio de defeitos, eu cheio de problemas, cheio de defeitos, cheio de vícios, ele me amou e se entregou na cruz. Então agora, eu e você devemos fazer da mesma forma. Independente da situação. Você e eu, de nós mesmos, a gente não consegue. A gente sempre vai buscar uma justificativa. Um irmão falou que não ia dar presente para a irmã dele no aniversário, porque ela não estava merecendo. Aí eu disse a ele assim, isso aí não é presente, isso aí é recompensa, isso aí é merecimento. Porque o presente não tem a ver com o presenteado, o presente tem a ver com você. Como assim, Carlos? Não entendi. Ué, é aniversário dele, eu decidi honrá-lo, celebrando mais um ano de vida, vou presenteá-lo. A partir do momento que, não sei se ele está merecendo, não é um presente, é uma recompensa. Então, quando eu começo a olhar para o meu semelhante dessa forma, se ele merece ou não, eu não estou amando como Cristo me amou, eu estou amando com base no que ele faz. E isso não é amor, isso é recompensa. Isso é recompensa. Então, ele nos chama para quê? Amar uns aos outros como ele nos amou. Então, esse é o seu procedimento, deveria ser, claro, o seu procedimento e o meu. Só que na maioria das vezes, a gente não atenta para isso. A gente não se comporta dessa forma. E aí, se eu começo a seguir o padrão natural, o padrão do mundo, eu vou começando a abrir mão do quê? Do poder dele. Como assim, Carla? Abrir mão do poder dele? Preste atenção. Jesus disse que ele é a videira, nós somos os ramos e o Pai é o agricultor. Então, é o Pai que tem a responsabilidade de te podar e te limpar. É o Pai que tem a responsabilidade de me podar e me limpar. Então, conectado à videira, eu vou fazer segundo o que a videira está passando para mim. Fora dela, eu vou fazer de qualquer outra forma. Então, hoje a gente caminha vendo diversas situações e a gente começa a pensar, começa a agir como o mundo age. Não estou falando de pecado. A gente olha para o Supremo e a gente começa a falar, pô, tinha que prender esses caras, tinha que fazer não sei o quê, tinha que fazer não sei o que lá. Pegar o exemplo do irmão aqui no domingo. Ele virou, a esposa com um probleminha na pele, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Ele, opa, peraí, vamos fazer isso. Sim, mas primeiro vamos voltar para o Senhor, pô. Vamos buscar o Senhor primeiro. Sei lá, tem que prender eles? Que prendam. Lá naquele Supremo, não sei se você sabe, tem um crente lá.
Tem um crente lá entre eles. Se está fazendo diferença ou não, aí eu não sei. Aí é outra pregação. Mas não seria melhor, ao invés de prendê-los, que a graça os alcançasse? Que o coração fosse transformado? Às vezes eu ouço situações, vejo algumas situações, ouço algumas notícias, de pessoas que se mudaram por causa da violência, que pessoas que trocaram de cidade por causa da violência. Eu me entristeço, não pela violência e não pelas pessoas que se mudaram, porque na situação delas, eu me entristeço, porque na situação delas eu faria a mesma coisa. E na verdade nós deveríamos buscar o poder do alto para mudar aquela situação. Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou, por 3 anos e meio não choveu. Orou novamente e voltou a chover. Tiago diz, muito pode por seus efeitos a oração feita por quantos justos? Basta a oração de um. Nós somos 1/4 da população. A gente está buscando frutos ou resultados? A gente está caminhando segundo métodos ou segundo revelação? O recurso que a gente está usando é da terra ou é do alto? É do Senhor ou é dos homens? Como que nós estamos procedendo? O nosso amor é segundo o que o outro faz, ou seja, é um amor de recompensa ou é um amor sacrificial como o dele? E em nome do Santo de Israel, eu não estou aqui te acusando, te apontando nada não, porque pela misericórdia e graça de Deus, tudo aquilo que eu tenho compartilhado com a igreja, o Espírito Santo cortou aqui primeiro. Então eu só compartilho aquilo que ele gerou no meu coração. Se você está sendo confrontado, se o dedo está tocando na ferida, tenha certeza que não sou eu, é o Espírito Santo. Que a ferida aqui também está aberta. A ferida aqui também está sendo espetada. Se está cortando aí, não sou eu, é ele. Eu só falo do que está escrito, eu não invento nada, amém? Então, o que a igreja, o que nós devemos voltar a fazer, é verdadeiramente se voltar para a videira. Deixar que o Pai se responsabilize para os frutos. A gente tem que caminhar verdadeiramente como Ele caminhou. Na cruz Ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, da mesma forma, nós, se não recebemos reconhecimento, tapinha nas costas, se o nosso nome não sair na placa, a gente continua dando fruto. Porque o que Jesus disse? A glória é dele. A glória não é nossa. A gente não faz para o nosso reconhecimento. Nós fazemos por reconhecimento dele. Ou deveria. Ou deveríamos fazer. Então, quando caminhamos assim, a gente é guardado pelo Pai. É a responsabilidade do Pai. Ah, mas eu não quero dar fruto, Carlos, eu quero dar resultado. Problema nenhum. É melhor. Eu acho que a tesoura é melhor do que o facão. Eu acho que a tesoura é melhor do que o serrote. A escolha é sua. Lembre que você não vai ser só cortado. Você vai ser cortado, você vai secar e vai ser lançado no fogo. Olha que coisa linda, entendeu? Eu acho, só acho, tá? Só acho que a tesoura, uma escovinha ali de aço, é melhor do que o serrote. Só acho. É um cuidado que o Pai tem por mim e por você. Carlos, mas está doendo. Eu sei, dói mesmo. Carlos, você não tem noção. Pior que eu tenho. Por mais que você não acredite, eu tenho noção. E esse cuidado do Pai, amado, é o seguinte. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, para que a gente dê fruto, o nosso fruto permaneça, e Ele venha a ser glorificado. E aí Jesus disse, para a nossa alegria ser completa, e tudo que a gente pedir, será feito. Nossa, tudo que eu pedir será feito, Carlos? Sim. Por quê?
estamos nele e ele em nós. Então, por mais exagerado que seja a sua petição, você está nele e ele está em você. Esse exagero seu na sua petição vai glorificar o nome dele, porque isso no seu coração está sendo gerado por ele. Não está sendo gerado pela sua e pela minha vaidade. Não está sendo gerado pela sua e pela minha ganância. Não, Carlos, eu não sou assim não. Não, quem é ganancioso é você. Eu não sou não. Você também é. Você é filho de Adão? Sim ou não? Então a semente está aí, irmão. Não acredita em mim? Lê Romanos 1 e 2. Diz que quando adoramos a criatura ao invés do Criador, ele fez o quê? Mandou os demônios, mandou fogo do céu sobre a gente. Olha que coisa linda, nos entregou as próprias paixões, nos entregou só aos desejos do nosso coração. Só isso que o Pai fez, mais nada. Vocês querem adorar a criatura, não quer me adorar não? Ok, então fica aí com as paixões de vocês, então vê lá o resultado. Fulano é isso, fulano é aquilo, que não sei o quê. É a tua semente, irmão. Tem a mesma semente que você. Não quer produzir esse fruto, um fruto ruim, esteja ligado à videira. O fruto que eu e você produzimos, carrega nele uma semente, que se plantada, vai gerar mais fruto. Então, é um ciclo que não termina. Ou seja, de boas obras, de bons frutos, porque dentro do fruto que produzimos, carrega a semente, que é a semente que é a essência da videira, ou seja, não para. Então, quando eu amo, como Cristo me amou, uma transformação é feita, uma vida é alcançada, e agora é o quê? Também enxertada na videira, caminhando da mesma forma, que vai gerar mais frutos. Aí sim, nós teremos uma nação transformada. Aí sim, nós teremos verdadeiramente uma nação sarada. Não é pela lei, não é pelo nosso senso de justiça, porque a gente é justo até uma certa parte. A gente quer justiça até um ponto. Como assim, Carlos? Não entendeu? Não entendi, vou exemplificar para você. Falando da cantata do ano passado, uma pessoa chegou para mim e falou assim, devia ter uma regra assim, assim, assim. Eu falei, irmão, tu não quer essa regra não. Eu também não quero essa regra não. E eu disse assim, tá preparada para o seu cônjuge chegar ali na porta e eu falar assim, volta para casa? Tá preparado para ver os seus melhores amigos, suas amigas, serem cortadas da programação? Está preparada para o seu filho, sua filha, ser cortada? Aí deu uma travada para pensar. A gente quer justiça no quintal do outro. A gente quer justiça na vida do outro. E a gente quer o quê? Misericórdia, flexibilidade. Pega leve. Carlos, mas eu não devo querer justiça? Sim. Mas você quer justiça como? Segundo a sua vontade ou a vontade do Pai? Porque segundo a sua vontade, tu também vai ser fulminado. Tudo que quereis que vos façam, fazei vós também. Você quer justiça contra o outro, vai vir sobre você. Da mesma forma. À medida que você usar, vão usar contra você. Então, amados, no nome de Jesus, que eu e você venhamos trabalhar para dar resultado. Na nossa casa, na nossa família, onde a gente está inserido. Mas o mais importante, que a gente venha priorizar dar fruto. O ministério pode subir, o pastor pode subir, já estou terminando. O mais importante é que... Pode subir, pastor. O mais importante é que a gente venha priorizar em dar frutos. Porque Romanos 11:36 diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, as nossas petições, as nossas orações, aquilo que nós recebermos do Pai, vai ser para a glória dele. A gente não vai transformar a oração em petição. Quando o Pai vê a gente chegando para um momento de oração, ele vai olhar e vai dizer assim,
vem aí um filho, uma filha que quer ter um relacionamento comigo. Mas agora, se eu quiser só ter resultado, ele vai olhar para os anjos e vai dizer assim, ó, ih, vem aí mais um pidão. Vem aí mais uma pidona. Vem aí alguém que quer só retirar alguma coisa de mim e ir embora. Mas agora, se verdadeiramente eu e você queremos dar fruto, o que nós vamos buscar todos os dias? Permanecer nele e buscarmos relacionamento de intimidade com ele. Buscando crescer sempre o quê? Na graça e no conhecimento do Senhor. Buscando sempre o quê? Glorificar e bendizer o santo nome dele. E tudo que a gente buscar é segundo o poder dele, não segundo o nosso. Porque eu estou conectado na videira, a instrução vem dele, o recurso vem dele, a provisão vem dele, o cuidado vem dele, a proteção vem tudo dele. E através de mim, o que vai acontecer? Tudo voltará para ele. Porque eu e você fomos chamados para dar frutos e glorificar o nome dele em todo o tempo. Amém? Deus abençoe a todos.